Então, galera, nosso vídeo hoje aqui no canal é sobre a parte de emulsificação. Formação de emulsão, que é um tipo de colóide, né? Que tem um dos exemplos mais famosos, que é a maionese. Então, eu quero que vocês entendam como é que esse tipo de colóide se forma, como é que o sabão atua. Cara, muita coisa boa nesse vídeo. E eu tenho que dizer, claro, que se você não está inscrito, aproveita, se inscreve, bota logo seu like, seu joinha, porque isso ajuda o canal a crescer e levar educação de qualidade e gratuita para esse Brasil que está tão carente. Então, ó, vamos lá que hoje é um ótimo dia para você aprender química. Vamos nessa? Emulsificação, formação de uma emulsão. A primeira coisa que eu quero com vocês é lembrar o que é uma emulsão, né? Emulsão é quando eu tenho dois líquidos, normalmente com características diferentes, tá? Um polar e um apolar, e eu consigo fazer a união dessas criaturas. Eu tenho aqui, sei lá, um polar, eu tenho aqui um apolar, e eu consigo fazer a união. Para fazer a união, eu tenho que usar um emulsificante. O emulsificante, ele é uma substância anfifílica. Anfifílico quer dizer o quê? Que ele tem uma parte polar e ele tem uma parte apolar. Esse cara, os emulsificantes, eles também podem ser chamados de tensoativos, de surfactantes, né? Eles também podem ser chamados de anfipático, tá certo? Então é anfifílico ou anfipático, não esquecer essa parada, esses termos são extremamente importantes e é uma substância que tem a dupla característica, ele é polar e apolar, e porra, se ele é polar e apolar, ele é capaz de dissolver substâncias polares, substâncias apolares e sobretudo fazer isso que é a emulsificação, que é a união do polar com o apolar. Vamos pegar e vamos estudar uma substância emulsificante extremamente importante, que é o sabão. Então vamos começar lembrando que o sabão, ele é um sal de ácido carboxílico, e se ele é um sal de um ácido carboxílico, de um ácido graxo, lembrando que ácido graxo é um ácido de cadeia longa. Então você tem com mais de 10 carbonos, né? Você tem aqui, ó, uma substância que tem um carboxilato na ponta, se vem de um ácido carboxílico, aqui seria uma carboxila, que é COOH. Como eu formo o sabão? A partir da reação de um ácido carboxílico com a soda cáustica, que é o NaOH, ou então de um triglicerídeo, né, de um triéster com a soda cáustica, eu tenho a formação dessa substância que é o sabão. Na aula de hoje, o foco não é aprender como fazer o sabão, é como ele age. Se vocês olharem aqui para ele, eu tenho essa grande região aqui, ó, que é apolar. E eu tenho essa daqui, ó, que é polar. Então, ele já atende aquelas características legais, ele é anfifílico, né? Ele tem uma parte polar e uma parte apolar. Ele se dissolve em substâncias polares e em substâncias apolares. Então, vamos imaginar como é que essa desgraça aqui, ela vai entrar dentro da água. Poxa, se eu tiver água pura, lembrem que água pura, claro, é apenas água, e você resolver que vai colocar o sabão, qual é a parte do sabão que se dissolve na água? A parte polar, semelhante dissolve semelhante. Então a cabeça do sabão vai se dissolver na água, a parte apolar não dissolve. Se somente a parte polar se dissolve na água, o que você vai visualizar é isso aqui, ó. A cabeça do sabão aqui, ó, CO-, o Na mais separado dissociou aqui e o rabo do sabão aqui fora. Então eu tenho a cabeça dentro, o rabo fora, a cabeça dentro, o rabo fora, a cabeça dentro, o rabo fora. Tudo bem. Cabeça dentro e rabo fora. Essa é a disposição do sabão, tá? Dessa porcaria aqui, quando você coloca na água pura. Parte polar, parte apolar. A apolar não entra dentro da água, não rola. Então, coloquei o sabão na água pura. Beleza. Agora, o legal, que é justamente o que eu quero mostrar para vocês, é quando eu vou emulsificar. O que é emulsificar? Isso daqui é uma coisa extremamente importante até em termos de desastres ecológicos, como derramamento de petróleo no mar. Vocês imaginem que eu tenha água, bem aqui, ó, e que eu tenha óleo, bem aqui. Agora não é água pura, é uma mistura heterogênea, água e óleo. Podia ser mar, petróleo.
Uma das maneiras, você sabe que todas as maneiras de você, quando tem um vazamento de petróleo, de resolver o problema, elas são danosas. Aí entra naquela história, vai pegar na merda, tenta pegar a menor, né? Porque é uma merda resolver o problema do vazamento do petróleo. Uma das maneiras é dispersar o petróleo usando detergente ou sabão, né? Que tem essa característica. Vamos imaginar o que é que acontece se eu jogar aqui dentro, ó, o sabão. Aí eu acho que já dá para vocês se ligarem que a parte polar vai grudar na água e a parte apolar gruda no óleo. Aí você agita e o sabão vai fazer o quê? Vai puxar o óleo para dentro da água. Então, se eu colocar sabão e eu agitar, quando eu olhar o que eu vou ver, é uma coisa muito bacana, muito interessante, que é isso aqui, ó. Gotículas de óleo estão dispersas na água. E o sabão, ó, tá aqui grudado nessas gotículas de óleo, ó. Olha só a situação como é interessante. Ó, olha isso aqui. Lembre que a parte polar fica em contato com a água e a parte apolar fica em contato com o rabo do sabão. Então aqui, ó, eu tenho a formação de uma esfera ao redor da gotícula de óleo. Isso aqui é o óleo. Então, eu peguei o óleo, transformei em várias gotas pequenas, eu puxei para dentro da água. Essa esfera maior, ela é conhecida como micela. Então, eu tenho uma formação de micelas. Eu dispersei o óleo dentro da água. Eu vou ter várias micelas dessa. Eu queria que a gente analisasse, era o seguinte. Vou colocar aqui em maior aumento, ó, para que vocês possam estudar comigo os tipos de força que nós temos. Poxa, se vocês olharem para cá, eu tenho aqui o óleo, aí eu tenho aqui, ó, o rabo do sabão, que é apolar, e a cabeça do sabão. Mesmo esquema, ó. Ó aqui a micela crescendo, ó. Ó a situação. Tá aqui, ó, na boa. Aí o que é que eu quero que vocês analisem? Qual é o tipo de interação que tem aqui dentro, ó, dentro da gota. Se o óleo é apolar, o óleo é apolar. E o rabo do sabão também é apolar. Isso aqui vai ser a parte do rabo do sabão. Atração apolar com apolar é o que a gente chama de dipolo induzido. Então, o tipo de força que tem aqui dentro, dipolo induzido. E aqui fora, poxa, de uma maneira bem clara, vocês estão vendo que a água, que é polar, a água, ó, ela é polar, ela vai ser atraída por essa região negativa, que é um íon. Se a água ela é polar, ela tem dois polos, então a gente diz que ela tem um dipolo. E aqui eu tenho um íon, então qual é o tipo de interação que surge entre a água e esse íon? É o que a gente chama de interação do tipo íon dipolo. Então eu tenho a interação íon-dipolo. Essas são as forças que surgem, mas o bacana é vocês, ao unir tudo que a gente viu aqui, perceberem, tá? Se teve dúvida, volta um pouquinho, dá uma olhada de novo, analisa bem, mas não deixa de saber isso daqui. Porque, ó, eu dispersei o óleo para dentro da água, formei aqui essa micela, tá? Vocês viram anteriormente que quando eu jogo só o sabão na água pura, a cabeça fica dentro e o rabo fica fora, mas quando tem óleo, eu tenho essa dispersão. Não é só o sabão, vocês já ouviram falar que detergente também faz a mesma coisa. Os sais biliares, eles são emulsificantes, né? Então a gente tem muitos exemplos disso aqui. E, gente, para terminar esse estudo aqui da emulsão, eu queria que vocês analisassem comigo o seguinte, ó. Vocês imaginem que eu tenha o sabão dentro da água. Eu sei que na presença de H+, ele transforma-se no ácido carboxílico, que é isso aqui, ó. Eu vou ter COH. Então, na presença do H+, ele se transforma nisso aqui. Gente, qual é a coisa que eu quero que vocês entendam muito? O sabão, ele é muito eficiente na forma de íon. Então, isso aqui é o sabão. Se eu pegar esse íon e eu transformar no ácido, eu perco a eficiência. Aí vocês têm um equilíbrio bem aqui.
Lembrem que, quando eu aumento a concentração de uma substância, o equilíbrio se desloca no sentido de retirar essa substância. Então, se eu aumentar a concentração de H+, ele vai reagir e vai formar isso daqui. Quer dizer, eu estou perdendo o sabão. Qual é a conclusão que a gente tira? O sabão, ele perde eficiência em meio ácido. Então, em meio ácido, o velho e bom sabão, ele perde eficiência. Botar isso na cabeça, desenrolar, e essa parte aqui, ela tá muito tranquila para vocês entenderem o que é emulsão, emulsificante, qual é a ação do sabão, como é que ele se comporta e por que que ele perde eficiência em meio ácido, beleza? Bom, tenho certeza que depois dessa quantidade de informações aí sobre emulsão e formas, como por exemplo pode cair na prova do Enem, você vai ficar muito tranquilo para fazer qualquer prova, beleza? Então tamo junto, eu aguardo vocês, vão olhando aí os vídeos, tem muita coisa boa aqui no canal. Beijo imenso no coração de vocês.